Sobrevoando Atenas, caças monitoram atentamente um 737 enquanto ele realiza manobras pela cidade. Não há resposta do avião de passageiros, mas há alguém nos comandos. Mais de 100 pessoas estão a bordo, e há uma figura se movimentando lá. O que ocorreu com a equipe e os passageiros, e quem está pilotando a aeronave? A situação é extremamente séria. Olá pessoal, eu sou a Ana Monte do canal Curiosamente e hoje venho trazer um caso intrigante e ao mesmo tempo triste. Mas antes de começarmos quero pedir a vocês que curta este vídeo e se inscreva em nosso canal. No início da manhã de 14 de agosto de 2005, a equipe da cabine do voo 522 da Helios Airways está se preparando para a jornada da ilha de Chipre para Atenas, Grécia. Andrés Prodromo, de 25 anos, não deveria estar trabalhando naquele dia, mas embarcou no voo para passar um tempo com sua namorada, também funcionária da Helios. Prodromo é comissário de bordo, mas tem aspirações maiores, almeja um dia pilotar para a Helios. Na cabine, a equipe está ocupada com a rotina diária de preparar o avião para a decolagem. Antes de iniciar qualquer voo, as tripulações devem realizar dezenas de verificações em diversos equipamentos a bordo. É uma rotina, mas um procedimento essencial. A Helios é uma companhia aérea charter que oferece tarifas acessíveis para a Grécia. É um fim de semana de verão, e a aeronave está repleta de famílias. Ao todo, 115 passageiros estão a bordo do voo matinal. Poucos minutos após as 9 da manhã, o voo 522 da Helios Airways decola sob a luz solar brilhante. Logo após a decolagem, a aeronave ainda está ascendendo em direção à altitude de cruzeiro. Repentinamente, um alarme ecoa na cabine. A equipe fica perplexa, pois o alarme de configuração de decolagem geralmente soa em solo, indicando aos pilotos que a aeronave não está pronta para decolar. A equipe não compreende por que o alarme soa nesse momento. Com o primeiro alarme ainda ecoando na cabine, as coisas se tornam ainda mais confusas. O alarme mestre de precaução é acionado, indicando possível superaquecimento de sistemas a bordo. Enquanto pilotos e engenheiros em solo tentam solucionar os dois alarmes, a maioria dos passageiros permanece ignorante sobre qualquer problema. Até que, os pilotos não estão cientes de que as máscaras de oxigênio na cabine foram acionadas, e ainda não sabem por que o aviso de configuração de decolagem está ativo ou por que os sistemas estão superaquecendo. O engenheiro enterra a luta para obter uma visão clara do que está ocorrendo no ar. Mas, enquanto a aeronave continua a subir, os passageiros ainda não receberam informações da cabine. O engenheiro em terra perde o contato com a aeronave. Menos de 30 minutos após a decolagem, o voo 522 ainda está na rota. A aeronave está bem acima do mar Mediterrâneo, indo diretamente para Atenas. O voo para a Grécia normalmente leva 1h30, mas o jato de passageiros está no ar há mais de 2 horas, circulando em um padrão de espera. Mais de 3 milhões de habitantes residem em Atenas, e um avião atingindo a cidade poderia resultar em uma perda considerável de vidas. A Força Aérea Grega despacha 2 de seus caças mais avançados para investigar a aeronave da Helios, mas os pilotos não obtêm resposta. Um dos caças se aproxima da cabine. Há alguém no assento do copiloto, caído sobre os controles. Contudo, não há sinal do capitão. Ele observa passageiros em seus assentos, mas nenhum reage à presença do caça. Então, o piloto percebe alguém se movendo na cabine. Os F-16S continuam seguindo o avião, mas não há resposta da cabine. Subitamente, o 737 vira à esquerda e começa a descer rapidamente. A mais de 10 mil metros, a aeronave cai em direção ao solo. Então, a 2.100 metros acima do solo, a pessoa no assento do capitão reconhece o caça pela primeira vez, mas não há troca de palavras. Pouco depois do meio-dia, quase 3 horas após decolar da ilha de Chipre, o voo 522 da Helios se choca contra o solo. Equipes de bombeiros e resgate correm para o local do acidente. Não há sobreviventes. A Helios é uma empresa pequena, com apenas 3 jatos, sendo esse o pior acidente aéreo da história da Grécia. A maioria das 121 vítimas é de Chipre, e a pequena nação insular decreta 3 dias de luto após a tragédia. Investigadores iniciam imediatamente a busca pela causa do acidente, e os corpos recuperados dos destroços são levados aos escritórios do legista-chefe de Atenas. Adicionando mais mistério ao caso, todos a bordo estavam vivos no momento do acidente. Contudo, se os passageiros estavam vivos durante todo o voo, por que os pilotos dos caças não observaram atividade dentro da cabine? E quem estava no controle enquanto os caças sobrevoavam Atenas?
Quando os investigadores encontram amostras de tecido nos destroços da cabine, fazem uma descoberta surpreendente. A pessoa nos controles do avião no momento do impacto era o comissário de bordo Andrés Prodromo, uma adição de última hora à tripulação da cabine. Mas por que ele estava na cabine? Estava tentando salvar a aeronave ou a conduziu deliberadamente ao solo? Vários dias após encontrar a carcaça externa da caixa preta da cabine, o chefe investigador Solarcas ouve os últimos momentos do voo, respondendo a uma pergunta vital. Não foi um ato terrorista. Prodromo tinha sua licença de piloto comercial, o primeiro passo para se tornar capitão da Hélios. Quando avistaram-no nos controles, o voo 522 já estava no céu por quase 3 horas, e a razão pela qual a aeronave parecia se distanciar dos F-16S que a escoltavam era porque o motor esquerdo estava sem combustível. Os investigadores ainda buscam resolver o enigma: o que ocorreu com os passageiros e a tripulação do voo 522 da Hélios. A descoberta de um pequeno interruptor detém a chave para todo o acidente. O desastre do voo 522 da Hélios é um dos incidentes aéreos mais enigmáticos de todos os tempos. O líder da investigação, Acrivo Solakis, foca em um pequeno painel de controle encontrado nos destroços da aeronave destroçada. O painel de pressurização P5 assegura que os passageiros tenham oxigênio suficiente para respirar, mesmo em altitudes elevadas. Normalmente a pressurização ocorre automaticamente, à medida que os motores da aeronave forçam o ar para dentro enquanto a impulsionam pelos céus. No entanto, durante a verificação de manutenção na madrugada do voo 522 da Hélios, os técnicos em solo giraram a chave P5 para manual. Após o teste, negligenciaram retorná-la à posição automática. Horas depois, quando a tripulação entrou na cabine, a chave de pressurização ainda estava em manual. Nem o piloto nem o copiloto a perceberam. Como resultado, após a decolagem, a cabine não se pressurizou automaticamente, e à medida que o voo 522 subia, a atmosfera tornava-se mais rarefeita. Não restituir a chave para a posição automática era um perigo oculto mortal. Solakis acredita que este painel poderia ser a chave para a tragédia, pois manter a chave em manual poderia ter levado a todos os outros problemas enfrentados pela aeronave. Ele confirma que o alarme soou devido à perigosamente baixa pressão do ar na aeronave, mas também descobre que o som em si é idêntico ao aviso de configuração de decolagem. Mesmo que a tripulação tenha interpretado erroneamente o primeiro alarme, eles ainda tiveram outra oportunidade de determinar qual era o problema real. A quase 5.000 metros, a luz de precaução mestra da aeronave piscou e permaneceu acesa por quase 1 minuto. Mais uma vez, os pilotos interpretaram erroneamente a causa do alarme. A luz de precaução mestra pode indicar que os sistemas da aeronave estão superaquecendo, mas também pode alertar os pilotos de que as máscaras de oxigênio estão caídas. Neste caso, ela estava indicando ambos ao mesmo tempo. Como a tripulação não considerava que estava enfrentando problemas de pressurização, focaram nos sistemas de refrigeração da aeronave. Solakis acredita que o capitão pode ter estado verificando os desjuntores atrás de seu assento quando ele e o copiloto finalmente ficaram sem ar. Ao contrário da cabine, as máscaras de oxigênio na cabine de comando não se implantam automaticamente se a atmosfera começar a rarear do outro lado da porta trancada da cabine. Ninguém na cabine saberia que a aeronave agora voava sozinha, e tampouco perceberiam que uma limitação do sistema de oxigênio para passageiros selou o destino de todos na cabine. Sem a tripulação, o voo 522 da Hélios teria continuado para Atenas no piloto automático. Quando a tripulação não retomou o controle, o piloto automático colocou o jato em um padrão de espera enquanto sobrevoava o aeroporto. Não houve uma falha dramática na cabine. Em vez disso, uma série de pequenos erros e mal-entendidos levou ao pior desastre aéreo da história grega. No entanto, o relatório final não explica o que ocorreu na cabine da aeronave. Quais medidas os comissários de bordo tomaram? E por que Andrés Prodromo ainda estava consciente após quase 3 horas? Prodromo era mergulhador de cilindro de ar comprimido e ex-militar das Forças Especiais Cipriotas. Seu treinamento pode tê-lo ajudado a permanecer alerta por um pouco mais de tempo. Mas para sobreviver depois que o sistema de oxigênio para passageiros parou de funcionar, ele precisava de outra solução. O 737 tinha 4 cilindros portáteis de oxigênio, cada um capaz de durar mais de 1 hora. Todos os 4 cilindros foram encontrados no local do acidente, e 3 deles pareciam ter sido utilizados. Durante a investigação, foi descoberto DNA em uma máscara de oxigênio na cabine que correspondia ao copiloto.
É possível que Prodromo a tenha utilizado para tentar reanimá-lo. Após 3 horas no ar, todos que não tinham oxigênio engarrafado estariam inconscientes. À medida que se aproximava de Atenas, o voo 522 era agora um avião fantasma. A hipóxia não é mais dolorosa do que dormir, mas para Andrés Prodromou, o voo deve ter sido um pesadelo. Enquanto os F-16 rugiam para localizar a aeronave e com seu oxigênio se esgotando, ele deve ter sabido que também estava quase sem tempo. No entanto, até o final, ele não desistiu. Prodromo fez uma última tentativa de salvar a aeronave. Quando retornou à cabine, o jovem comissário de bordo que aspirava a tornar-se piloto pediu ajuda. Lutando contra a hipóxia e tentando controlar uma aeronave maior do que qualquer outra que ele já pilotará, Prodromo estava em uma situação impossível. Mesmo que pudesse ter aterrissado a aeronave, já era tarde demais. O voo 522 estava sem tempo e sem combustível. Há fotos de Andrés em Chipre no cemitério onde ele e sua namorada Harris estão sepultados lado a lado. Na colina ao norte de Atenas, onde o voo 522 da Hélios caiu, existem fotografias desvanecidas de muitos dos que perderam a vida, desbotadas pelo intenso sol mediterrâneo, testemunhas silenciosas de um dos acidentes aéreos mais peculiares e trágicos do mundo.